como Ana Maria e o Louro falaram, segunda-feira chegou e vamos que vamos. Você deve estar acompanhando, né? O cantor Gilberto Gil está internado há quase uma semana por causa de uma insuficiência renal. A nefrologista doutora Cristina Coelho Rocha vai explicar como cistites frequentes podem prejudicar a saúde dos rins. E você, hein? Quando você tem vontade de fazer xixi, você vai ao banheiro ou fica segurando? A ginecologista a doutora Ana Lúcia Beltrame vai explicar por que você deve mudar esse hábito já, imediatamente. E ó, segura o coração, hein? Porque hoje tem emoção e superação aqui no Bem-Estar. Eu tô me medicando, tô medicando a alma, eu acho que é isso. Tem que acreditar, o exercício é um bom remédio para o corpo e para a alma. Com certeza. Agora, doutora Ana Lúcia, vamos falar então de cistite, infecção urinária. Por que a maioria das mulheres, assim, muitas, né, vive reclamando que tem infecção urinária, que está ardendo na hora que vai fazer xixi? Eu acho que o mais importante é a gente falar quais são os principais sintomas da infecção urinária. Agora, a mulher tem mais. Tem mais. Mulher tem mais justamente por conta da questão anatômica, principalmente por conta da questão anatômica. A gente tem aqui, o que seria essa questão anatômica? Do que a gente está falando? Então, aqueles sintomas de sentir ardor para urinar, ir ao banheiro, sentir pouco esvaziamento, ir ao banheiro e fazer só um pouquinho de xixi, esses são os sintomas da cistite. E a cistite, a questão anatômica que a gente estava falando, a uretra da mulher, então essas aqui são as bexigas, né? A uretra da mulher, ela é bem menor do que a uretra do homem. E além de ser menor, a uretra... A do homem é essa azul, tem essa azul, 20 centímetros. 20 centímetros. A feminina, aproximadamente 4 centímetros. Que é essa vermelha aqui que a gente está mostrando. O que acontece quando uma bactéria, então, entra? Então, a nossa inimiguinha, bactéria, ela tem um caminho muito menor para percorrer na mulher do que no homem, né? Por isso que a gente vê mais mulher reclamando, né? Exatamente. E além disso, Michele, o que acontece é que a uretra feminina, ela fica muito próxima da vagina e do ânus. Vamos mostrar aqui. E a cistite é justamente quando chega na bexiga. Essa infecção urinária chega lá na bexiga. Então a gente tem aqui o ânus, veja, a uretra, que é bem próxima, e a vagina. Então são 3 vias de infecção e muito próximas. E as bactérias, elas vivem aí de uma maneira harmônica ou não. Além disso, a mulher, ela está mais propensa a ter uretrite, por exemplo, do que... Uretrite seria a inflamação da uretra. Da uretra, dessa parte aqui de baixo, antes de chegar na bexiga. Então, a uretrite é da uretra, a cistite da bexiga e depois mais para cima, que são as infecções altas, a gente tem as pielonefrites, né? Então, por conta dessa questão anatômica, existem alguns momentos também da mulher que essa predisposição ela acaba aumentando, como na menopausa e na gravidez, ela acaba tendo mais esses sintomas do que o homem. E aí tem que beber muita água, né, doutora Cristina? A gente estava falando sobre isso. Sim. A água é remédio nesse caso. É, claro, a água funciona muito para provocar uma quantidade de urina para lavar o sistema urinário, justamente para colocar para fora essas bactérias que a doutora Ana bem colocou, que tem uma facilidade de chegar na bexiga justamente porque a uretra feminina é mais curta. Quais são as causas aí da infecção urinária? Bom, nós temos algumas causas justamente pela anatomia inicialmente, que é a presença das bactérias comuns nos processos digestivos. A bactéria Escherichia coli, inclusive, é a bactéria mais frequente. Ela é importante no processo digestivo, mas ela é capaz de causar infecção no trato urinário. No caso da insuficiência renal, porque a infecção urinária ela pode resultar nessa insuficiência renal. Quais seriam as causas? Claro, na verdade, as infecções urinárias baixas, a cistite, a uretrite, quando elas se repetem, elas podem atingir os rins. E a pielonefrite, que é a infecção no órgão, no rim, ela aos poucos vai destruindo as unidades filtrantes. E a destruição dessa unidade filtrante acaba que causa uma insuficiência da capacidade do rim de filtrar o sangue. E esses néfronzinhos, depois que a gente perde, não se recuperam. É verdade, eles não são recuperáveis. Tem outras causas também para insuficiência renal, além dessa? Tem. As mais comuns hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, são o diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade,
e a história familiar. São os fatores de risco mais evidentes hoje que causam a insuficiência renal. Falando em insuficiência renal, o cantor Gilberto Gil, de 74 anos, está internado há uns 6 dias aqui em São Paulo para tratar uma insuficiência renal. Vamos ver. É a 4ª internação do músico no Hospital Sírio-Libanês em 2016. A última passagem pelo hospital durou 7 dias, em junho. Depois de receber alta, Gil participou da cerimônia de abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro e fez mais alguns shows da turnê Dois Amigos, um século de música, junto com Caetano Veloso. Na última quinta-feira, sua esposa Flora postou um pequeno vídeo em uma rede social que mostra Gil sorridente, com suas filhas, o genro e a neta. Na sexta-feira, o próprio Gil usou a internet para publicar uma foto com o neto. Boa sorte ao cantor Gilberto Gil, vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Agora, doutora Cristina, uma das causas da insuficiência renal que a gente estava falando é a infecção urinária. Essa bactéria que vai até lá em cima, vamos entender, a gente tem um desenhozinho para mostrar como é que é a gente por dentro, né? Isso. Então, esse esquema está mostrando bem o que já foi dito e é sempre importante que a gente repita o quanto a uretra feminina permite que a ascensão dessa bactéria chegue à bexiga. Chegando à bexiga, ela causa a cistite e ela ascendendo é que ela, atingindo o rim, causa a pielonefrite aguda. Esse é um quadro grave e que se repete, destrói o rim, destrói os néfrons, a unidade filtrante. E é essa destruição que causa a insuficiência renal, levando a uma baixa da filtração, a um acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, que são casos muito frequentes hoje no Brasil e no mundo. Então vamos repetir, né? A gente fala de infecção urinária, a gente está falando, pode ser em qualquer lugar, né? Isso. Se ela é na uretra... é uma uretrite. Se ela é na bexiga... é uma cistite. E aí, se ela sobe para o rim, que é bem mais sério... é a pielonefrite. E aí tem que tomar cuidado, né? Sim. Vamos para uma perguntinha aqui da internet para a doutora Ana Lúcia. Vamos ver, foi a Gabriela que mandou, doutora. O uso de sabonete íntimo ajuda a prevenir doenças? Ele pode ser utilizado diariamente? A diferença do sabonete íntimo para o sabonete normal é o pH. Ele não previne a infecção urinária, mas é muito importante a gente falar de higiene quando a gente fala de infecção urinária, principalmente em mulheres. Então, tem mulher que acha que a vagina tem que ficar super limpa e usa ducha vaginal, chuveirinho, excessivamente. A utilização dessas duchas vaginais, de lavar abundantemente, frequentemente, pode tirar a proteção local da vagina e da uretra, né, do sistema urinário. E isso pode aumentar a chance de infecção urinária. Por outro lado, muitas mulheres acabam fazendo a sua higiene de uma maneira não adequada. Então, a maneira como se limpa o xixi, ou seja, de frente para trás, é o adequado. Muita mulher limpa, quando vai se limpar e vai fazer xixi, limpa de trás para frente, levando as bactérias do ânus para a uretra e aí predispondo às infecções urinárias de repetição. Vamos entender melhor como é que esse risco todo, né, quando a bactéria ela entra no nosso corpo, doutora Cristina. O que acontece, esse néfron que a gente fala tanto que não se regenera, por quê? Bom, isso é muito simples de entender desse modo esquematizado, porque como o rim é o órgão que filtra o sangue, ele tem uma entrada, um fluxo de sangue constante o tempo inteiro. Por isso que a gente diz que é um órgão ricamente vascularizado. Porque a cada batida do coração, a cada batimento cardíaco, o sangue vem por esta via, passa pelas unidades filtrantes e é devolvido à circulação limpo depois de filtrado. Então, a gente imagina que no momento em que a bactéria atinge o órgão principal, ela está em contato com a circulação. Então, ela é disseminada. A gente está destacando aí o néfron, a função dele qual é? Filtrar, é a unidade filtrante, exatamente igual ao filtro doméstico. Tem microporos, são invisíveis ao olho nu, e em cada néfro, em cada unidade microscópica, o sangue passa, é filtrado e depois é devolvido limpo para a circulação. Então, bactéria nessa área, ela faz as duas coisas. Ela destrói unidades filtrantes. Que não voltam mais. Que não voltam mais, que são esses aqui esquematizados e apresentados muito bem.
e a disseminação. Por isso que muitas vezes o quadro de infecção urinária é um quadro muito dramático, com febre, calafrios, necessidade muitas vezes de internação para tratamento com antibióticos por via venosa e não somente por comprimidos. Então, olha, você que está em casa, se está achando que está com infecção urinária, é bom ir ao médico, beber muita água, porque a gente está falando aí do néfron, perdeu um, não volta mais. E isso ao longo da vida vai prejudicando, pode dar uma insuficiência renal, não é isso? Então, primeiro bebe muita água, depois procura o médico, arder na hora, sentir uma ardência na hora que faz xixi, não está normal. Vamos para mais uma pergunta, doutora Cristina, aqui da internet, a Denise, ela está falando assim, tem infecção urinária repetitiva e normalmente faz tratamento com antibióticos. Até aí tá certo, né? Certo. Porém, a infecção sempre acaba voltando. Qual o exame que ela deve fazer? Bom, a Denise, certamente, pelo fato de estar sendo repetida a infecção, há de ter um fator que a gente precisa identificar, que é a causa dessa infecção repetida. Então, se ela trata a infecção em cada momento e ela se repete, há de se avaliar vários fatores, como a questão hormonal, como a doutora Ana falou agora, como questão relacionada ao ritmo do intestino, ou alguns fatores de imunidade também. Qual é o exame que identifica o tipo de bactéria que tem no xixi? É a cultura de urina. Cultura de urina. E a partir dela pode até mudar o antibiótico, claro, né? Porque a cultura de urina é acompanhada do antibiograma, que é, a partir da identificação da bactéria, qual o antibiótico mais adequado para o tratamento daquela infecção. Então não adianta tomar o antibiótico da vizinha, Não. nem antibiótico vencido, e nem parar no meio do tratamento, né? Certamente. Normalmente o que o médico vai fazer? Vai pedir um exame de urina, aí você já começa a tomar um antibiótico de amplo, né? Espectro. E aí, com a cultura, você vai saber exatamente qual é a bactéria e aí pode ser que mude o antibiótico, mas tudo com orientação médica. Com certeza. Tá vendo, gente? É fácil de tratar, mas tem que pegar logo no começo. E daqui a pouquinho, viu, você vai saber que os pacientes com câncer devem sim fazer exercício. A gente vai te explicar tudo, viu? Uma maravilha. Eu agarrei isso aqui. Como uma forma de acreditar que eu estava curada, assim, e que eu podia continuar fazendo esporte, tudo que eu gostava. A gente está de volta. Se você tiver alguma dúvida sobre infecção urinária, manda pra gente, g1.com.br/bem-estar. Agora, vamos falar sobre atividade física, né? Sempre assunto aqui no Bem-Estar. Quem teve câncer depois, tem ou não que fazer exercício? Tem e tem mesmo, viu? Quem vai explicar pra gente agora é a Sabina Simonato. Eu ouvi falar muita besteira, que eu não podia mais levantar mais que 3 quilos nesse braço. Isso logo depois de retirar a mama atingida pelo câncer. Pra mim, essa notícia caiu como se fosse uma bomba. Pô, vou amputar meu braço, então, porque eu não vou poder fazer mais nada. A Solane também ouviu coisas assustadoras. Que a minha movimentação estava muito comprometida, que eu tinha que economizar energias, porque essas energias que eu gastasse, elas poderiam me fazer falta mais pra frente. As duas pararam com todas as atividades que exigissem esforço, até chegarem ao Instituto do Câncer de São Paulo e ouvirem exatamente o contrário. O exercício ele é seguro e benéfico nessa fase de tratamento ativo, durante a químio, durante a radioterapia, no pós-operatório. Então lá o preparo já começa nessa fase ativa. A médica trouxe do Canadá o método de reabilitação que recomenda a prática da atividade física para quem acabou de operar. O exercício é remédio para essas pacientes. A gente sabe, existem estudos comprovando que pacientes com câncer de mama que praticam atividade física regularmente têm menor recorrência tumoral. Ou seja, as chances do tumor voltar diminuem 45% em pacientes que fazem exercício. O remo foi apontado como um dos esportes eficazes. Como ele envolve toda essa musculatura, então já se desmistifica. Então você pode fazer remo, pode fazer qualquer coisa. Primeiro tem que melhorar o condicionamento físico. Estou na bicicleta, já fiz esteira.
Agora só falta o remo. Tá se preparando para encarar uma remada? Não vejo a hora de entrar ali na maquininha. A Solane já está usando a tal maquininha. Ela ajuda a simular as remadas. Quando eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de eu remar, eu falei, eu quero! A Ione também queria muito e conseguiu. Depois de retirar o tumor e enfrentar as sessões de químio e radioterapia, ela juntou toda a força que tinha para recuperar os movimentos do braço, prejudicados por conta da remoção da mama esquerda. O hospital propôs esse tratamento aqui, eu agarrei isso aqui. Uma forma de acreditar que eu estava curada, assim, e que eu podia continuar fazendo esporte, tudo que eu gostava. O processo pelo qual a Ione e tantas outras pacientes passam até chegar aqui tem várias etapas. Depois do treinamento físico, lá na academia do INCA, elas vêm parar nesse barco escola. Aqui aprendem a lidar com o remo e a se movimentar nesse espaço. É como se pudessem conduzir com as próprias mãos o rumo que a vida vai tomar daqui para frente. O da Ione é esse: ter força suficiente para carregar a canoa até a água. E depois, aproveitar todas as sensações que o passeio pela raia da USP é capaz de proporcionar. E hoje eu tenho uma movimentação normal, meus braços têm boa articulação, o remo me condiciona para isso. Eu estou me medicando, estou medicando a alma, eu acho que é isso. Tem que acreditar, seja remando, correndo, fazendo qualquer atividade física. O exercício é um bom remédio para o corpo e para a alma. Que lindo isso, Ione, que você falou. Vou guardar comigo, viu? Você está medicando a alma. Bonito mesmo. Agora, doutora Ana Lúcia, me chamou a atenção porque elas estavam usando ali uma meia, parecia uma meia no braço, é isso? Para que serve? É uma malha. Dependendo do tipo de câncer e do grau de invasão desse câncer, é necessário muitas vezes, além da retirada da mama, a retirada dos gânglios, dos linfonodos. Que ficam na axila, exatamente. Os gânglios, eles são responsáveis pela drenagem da linfa. A linfa, ela é uma substância rica em líquido, em proteínas, e quando você não tem essa drenagem, você aumenta o edema, o inchaço do membro, principalmente o membro superior. Seria como meia de compressão da Exatamente, perna? exatamente. E daí a importância da atividade física. Então, além da utilização dessas meias de compressão, né, como a paciente está usando, a gente tem a drenagem linfática e a prática de atividade física para a manutenção, para a reabilitação dessas mulheres. E é importante a gente falar que a prática da atividade física também, ela ajuda a prevenir o câncer de mama. Então, já tem estudo mostrando que aproximadamente 28% de prevenção naquelas mulheres que praticam atividade física. Agora, voltando aqui ao nosso assunto sobre infecção urinária, tem alguma relação entre menopausa e infecção urinária? Total, tem total relação. O que acontece? Na vida da mulher, o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele dá uma proteção para todo o trato urinário. Por isso que a gente colocou essa rede aqui, que seria a proteção. E conforme a gente vai perdendo o estrógeno, que é a menopausa, essa rede de proteção, né, a gente vai perdendo essa rede de proteção. E, consequentemente, a mucosa vaginal e da uretra vai sofrendo com isso. Então, fica aquela mucosa pálida, friável, que com dificuldade, a mulher ela pode ter dificuldade para ter relação, e ela pode sentir ardor, coceira. Então, muitas mulheres na menopausa passam a ter infecções urinárias de repetição. E existe uma maneira da gente prevenir. Então, ela deve procurar o ginecologista para ver se não há nenhuma contraindicação para utilizar os hormônios vaginais locais, que podem melhorar o trofismo e assim prevenir essas infecções urinárias de repetição. Vamos para mais uma pergunta da internet, que esse assunto sempre dá dúvida, né, doutora Cristina? Camila, a cor da minha urina está avermelhada. Posso ter infecção urinária? Sim, com certeza. É possível que ela esteja apresentando um quadro de cistite hemorrágica, que é a forma mais expressiva
com a urina na cor de sangue, ou muitas vezes avermelhada, ou cor de rosa, ou até marrom, que já é o sangue num processo um pouco mais demorado que aparece na urina. Qual é a cor que tem que ser o xixi? Então, aqui nós temos a demonstração, não é isso, das cores que são possíveis nos processos de infecção urinária baixa, ou pelo menos nos processos iniciais. Até aqui, a primeiro e segundo frasco apresentam a urina de coloração âmbar. É o amarelo âmbar, que é a coloração normal da urina. Vou mostrar aqui então, doutora. Isso. Aqui tá ok. Isso. Aqui também. Também. A partir daqui... Me parece aqui um aspecto de uma urina que está precisando tomar mais líquido para ela ficar mais diluída. Parece uma urina mais concentrada. E essa aqui, meio marrom, meio laranja? Essa já pode ter algum processo, além de ter pouco líquido, a pessoa está um pouco desidratada, precisar se hidratar melhor para urinar em maior volume e lavar a bexiga, pode sim aqui já ter algum processo infeccioso. Agora, quando a gente acorda de manhã e vai ao banheiro, é normal o xixi tá mais escuro? Sim, com certeza. Mas ao longo do dia, não. Você passou a noite dormindo e não tomou líquido, né? Agora, doutora Ana Lúcia, quem tem intestino preso, isso é perigoso também? Pode dar mais infecção urinária? Pode dar mais infecção urinária. Então, não só você não fazer xixi, mas o intestino preso, isso permite que haja uma movimentação maior das bactérias ali intestinais, e a mulher, ela pode sim ter mais, não só a mulher, mas o homem também, mais infecção urinária. E daqui a pouquinho, um novo tratamento que reduz o tamanho da próstata. Quem tem essa necessidade de ir ao banheiro o tempo todo está comemorando esse tratamento. A gente vai ver. Não preciso mais pensar onde é que eu vou dar uma paradinha, né? A qualidade de vida melhorou muito. Estamos de volta, indo direto lá para a redação do G1. Ter contato aí com a Mari Palma no G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A Polícia Federal está agora de manhã em vários estados para uma operação que está investigando uma fraude em 4 dos maiores fundos de pensão aqui do país, todos ligados a grandes empresas estatais, por exemplo, a Petrobras. É um esquema que pode ter desviado pelo menos 8 bilhões de reais. Entre os investigados estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e também o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, que foi levado para depor. E olha só, além dessa operação que está investigando essa fraude nos fundos de pensão, o Léo Pinheiro foi alvo hoje também, mais uma vez, da Lava Jato. Ele que já estava cumprindo prisão domiciliar, foi levado de novo para a cadeia. Ele já foi condenado a mais de 16 anos de prisão por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Bom, e a gente vem falando muito sobre crise, tem muita gente sem dinheiro, sem trabalhar. Já pensou você sem emprego? Vê por aí um anúncio de um emprego rápido, garantido, com um salário bom e vários benefícios? Então, tem que desconfiar. Tem empresa aproveitando esse desespero das pessoas que estão sem trabalhar para oferecer empregos falsos. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, o número de denúncias desses golpes aumentou mais de 250% de 2 anos para cá. Então, tem que ficar de olho. Femi. Mari, tem que checar tudo, né? Antes de confiar aí em qualquer emprego. Obrigada, viu? Um beijo. Até amanhã, gente. Até amanhã, linda. E olha só, uma nova técnica está sendo usada para um problema muito comum entre os homens, mas que ainda tem um certo preconceito: o aumento do tamanho da próstata. Seu Atílio sentiu algo de errado no corpo dele aos 46 anos. Começou a pressionar a bexiga. Então, além de ter a dificuldade de que ela estava constantemente cheia, né? Então, vontade de ir ao banheiro frequentemente. Mas a origem do problema não estava na bexiga, e sim na próstata. É uma glândula que só os homens têm. Fica logo abaixo da bexiga e envolve o canal da uretra, por onde circula o xixi. A partir dos 40 anos, a próstata pode aumentar de tamanho. Se crescer demais, ela pressiona a uretra e dificulta a passagem do xixi. Isso aumenta o risco de infecção urinária e de problema nos rins. A técnica de cirurgia mais comum é a laser. A próstata é raspada para diminuir de volume. A cirurgia do crescimento benigno, uma cirurgia muito mais limitada, muito mais simples, muito menos agressiva. Os doentes não têm nenhuma consequência para a parte sexual nem para a parte urinária.
Mas essa operação só deve ser feita quando os sintomas prejudicam muito a qualidade de vida do paciente. Se for operar todos os homens que têm próstata grande, não vão existir no Brasil hospitais e médicos suficientes para tratar esses doentes. Eu acho que tem que valer para a indicação de uma cirurgia são os sintomas e o grau de desconforto que o doente apresenta. Por isso, uma nova técnica está ganhando espaço, a embolização. Ao invés de raspar a parte que cresceu, a equipe médica insere um catéter na uretra e injeta microesferas de resina, que interrompem o fornecimento de sangue para a próstata. Vai ter uma diminuição do tamanho da próstata e ela também fica macia. Por que ela fica macia? Porque aqueles nódulos que estavam duros, que eles recebiam sangue, eles agora ficam moles porque eles não têm mais sangue. Foi esse o método que o seu Atílio escolheu. E eu queria um procedimento que não tivesse absolutamente nenhum risco. A embolização vem como uma alternativa a mais de tratamento para esses pacientes que têm esses sintomas e que não querem ou que têm alguma contraindicação para fazer a cirurgia tradicional. Faz um ano que o seu Atílio operou e tudo mudou. Não preciso mais pensar onde é que eu vou dar uma paradinha, né? A qualidade de vida melhorou muito. Maravilha. Agora, olha só, por enquanto, apenas uma equipe médica, que é a do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, está autorizada a fazer a embolização. Isso porque esse procedimento exige muito treinamento. Outras equipes já estão começando a ser treinadas e daqui a pouquinho o serviço vai estar disponível em outros hospitais universitários do Brasil. Agora, lembrando, ele falou, não precisa ficar parando o tempo todo, mas se der vontade, tem que fazer xixi e tem que beber água, né? Com certeza. Tem uma pergunta, doutora Cristina, da Sabrina. A cistite acontece com mais frequência em pessoas idosas? Sim, ela é muito frequente em pessoas idosas por diversos fatores, alguns deles já falados aqui. E, na verdade, essa informação com relação ao aumento da próstata é um dos fatores mais frequentes nos homens idosos ou nos homens a partir dos 40, 50 anos. Com o tempo, a nossa pele vai ficando mais flácida. Dentro do nosso corpo é a mesma coisa? Do mesmo modo, a musculatura, a bexiga, ela é um órgão muscular. Então, à medida que o tempo passa, a perda do tônus muscular faz com que essa bexiga fique com menos capacidade de esvaziamento. E se nós tivermos, na verdade, um aumento da próstata, dificulta mais ainda esse esvaziamento. Então, vamos lá. A nossa bexiga, ela é mais rígida. Isso. A bexiga, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais flácida, né? Isso. Mais mole mesmo. Isso. E se ela é flácida, se a musculatura dela não é uma musculatura firme, o esvaziamento dela é mais lento e, às vezes, é incompleto. E o acúmulo de urina após a micção dentro da bexiga favorece infecções urinárias. E aí o idoso pode estar com uma cistite e não perceber? Pode, sim. É muito comum a gente ter pessoas mais velhas com infecção urinária baixa, sem febre, sem ardência, sem dor ao urinar. Mas o aspecto da urina é muito característico e é importante ficar de olho nele. Além dos idosos, doutora Ana Lúcia, tem mais algum grupo que também pode não sentir essa maldita infecção urinária? Olha, excelente pergunta. É muito importante a gente falar das gestantes. Então, a principal causa de trabalho de parto prematuro, de ruptura de bolsa precoce nas gestantes é a infecção urinária, que muitas vezes pode vir sem sintomas. Então, as gestantes, elas podem ter uma situação chamada de bacteriúria assintomática, que é quando há presença de bactérias na urina e sem sintoma nenhum. Por isso que durante o pré-natal é importante que a gente se faça, principalmente no início do pré-natal, um exame de urina com cultura, para ver se essa mulher ela é portadora dessas bactérias e tem um risco maior, consequentemente, dessas complicações durante a gravidez. Mais uma pergunta aqui da internet, vamos ver agora, é a Simone. Usar absorvente diário, interno ou externo, causar infecção urinária, doutora Ana? Olha, o tipo de absorvente, ele não vai aumentar a chance de você ter infecção urinária. Agora, diariamente, aquele uso do absorvente diário, como a gente falou, a uretra, ela é muito próxima da vagina e do ânus. Então, as bactérias ali, elas convivem de uma maneira harmônica. Se você usa esse absorvente diário, todos os dias sem uma necessidade, a absorção, ela acaba ficando comprometida e a proliferação bacteriana favorecida
predispondo as mulheres a mais infecção urinária. E o que fica do programa de hoje, então, beber muita água e fazer xixi sempre que tiver vontade para evitar aí uma infecção urinária. Doutora Ana Lúcia, muito obrigada. Doutora Cristina, primeira vez aqui no programa também. Muito obrigada pelas dicas, viu? Para vocês, uma ótima segunda-feira, quase que eu falava terça, mas hoje ainda é segunda. Fica agora com o encontro. Um beijo, que o dia seja leve.